Fala meus amigos e amigas do primeiro ano do Colégio e Curso Universo. Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala mais uma vez é o professor de vocês, professor Pedro Henrique, professor de História da Arte, tá? Pessoal, aqui em mais um vídeo nosso aqui no canal da escola e dizer para vocês que aqui é só uma aula bônus, tá? Dentro do nosso conteúdo. Então, como vocês podem ver aqui em cima, a História da Arte, arte sumeriana, tá? Então eu estou dando uma ênfase na cidade-estado sumeriana, das cidades-estado sumeriana. Então a gente vai falar algumas características principais, claro, enfatizando a nossa disciplina, que é a História da Arte. Então a gente vai conhecer algumas manifestações artísticas dessas grandes cidades sumerianas, tá? Então, destaco para vocês também que quem não assistiu os outros vídeos, vocês aqui do primeiro ano, então volta lá. A gente já tem grandes vídeos aí falando sobre a Mesopotâmia, então acredito que tenha sobre a introdução à Mesopotâmia. Então a gente viu aí os primeiros conceitos sobre política, sobre economia, sobre sociedade, como é que está tudo estruturado dentro da Mesopotâmia, tá? A gente adentrou também dentro da nossa disciplina para falar justamente sobre as manifestações artísticas dentro desses grandes povos mesopotâmicos. Eu sempre digo a vocês que quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente está falando dos povos mesopotâmicos, tá? Diferente do que a gente fala da sociedade do Egito. Então a Mesopotâmia, ela é uma série de povos, tá? Então a gente cita os sumérios, os acadianos, tá? Os babilônicos, a gente está falando dos assírios, dos caldeus. Então hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a arte sumeriana e digo para vocês que é o último conteúdo, a última aula dentro da grande civilização da Mesopotâmia, tá? Então por isso que eu trouxe aqui para vocês e falo para vocês que é uma aula bônus, tá? É só pra gente concluir com chave de ouro aí o nosso assunto, tá? Então lembra, pessoal, que tem outros vídeos, então para vocês irem acompanhando, para vocês terem uma absorção muito boa aí do conteúdo sobre Mesopotâmia, volta alguns vídeos, tá? E assiste aí tudo sobre Mesopotâmia, tanto de arte, tanto de economia, sociedade e política, que foi a introdução, tanto da resolução de questões, que eu acredito que foi a última aula. Então volta aí, a gente tá sempre acompanhando, tá? Veja a questão também de história e a parte de arte dentro do livro de vocês, para vocês estarem acompanhando, seguindo o ritmo aí também do livro, tá? Não deixem de estar acompanhando, fazendo as atividades do livro, e qualquer dúvida podem entrar em contato, tá? Então, pessoal, aqui mais uma aula, História da Arte e Arte Sumeriana. Então vamos relembrar alguns aspectos quando a gente fala da grande região ali da Mesopotâmia, que teve a passagem de vários povos, teve a consolidação de vários povos, e um dos primeiros, um dos mais antigos. Então a gente está falando de um povo que ele habitou aquela região ali da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, que foram os sumerianos, tá? O povo sumério, de mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo. Então ele foi responsável justamente pelo aquilo que a gente trabalhou dentro da pré-história, que fez aquela transição, tá? Entre o Neolítico, a Idade dos Metais, e todo esse processo de iniciar uma grande civilização dentro dessa antiguidade. Então o povo sumeriano ele se destaca por vários fatores, como eu disse a vocês em outras aulas, como a primeira escrita, que foi a escrita cuneiforme, que a gente já tinha falado, tá? Em relação às primeiras obras hidráulicas, eles eram muito hábeis em justamente fazer o controle aí dos rios, tá? Porque vocês sabem que os rios, ele é fundamental por conta da água, por conta de vários motivos, como banho, como transporte, como fertilização ali para suas terras agrícolas, tá? Mas é claro que os rios, eles têm ali várias épocas de cheias, e essas cheias elas acabam devastando aquilo que eles acabaram de criar. Então por isso que eles são hábeis também nesse processo de criar alguns canais de irrigação, criar alguns diques e fazer todos os utensílios que a gente chama de obras hidráulicas, tá? Eles foram os primeiros a usar algumas ferramentas importantes, tá? Eles foram os primeiros a introduzir a roda, então é a invenção deles também. Foram os primeiros a se movimentar e construir uma grande coletividade, tá? Transformando aí, construindo vários monumentos, como a gente vai falar ainda mais uma vez dos zigurates. Então as manifestações artísticas desse povo é de suma importância para a gente dar continuidade e notoriedade a justamente esse povo que é magnífico a gente estudar dentro da antiguidade e dentro da nossa disciplina, tá? Então, pessoal, vou passar aqui para vocês, lembrando história da arte sumeriana. Então aqui eu trago duas imagens, tá? Duas imagens que retratam um lado artístico e ao mesmo tempo um lado político, de poder
econômico, poder social e de poder religioso, tá? Quando a gente está falando ali das grandes cidades sumerianas, você sabe que são cidades-estado, tá? Essas cidades-estado, cada um tem um governador e é claro que cada governador ele se acha ali na autonomia dele servir como fosse um sacerdote, como se fosse um líder que através de uma divindade colocou ele para reerguer, para administrar e para controlar aquele povo, tá? Então a partir desse líder, é claro que ele inventa. Quando eu digo inventar, dentro dessas manifestações artísticas, ele produz tudo aquilo que a gente conhece como cultura. Então é claro que as manifestações artísticas, as produções artesanais desse período é por conta desse lado religioso também, tá? A gente não pode esquecer disso. Então eu trouxe aqui duas imagens que retratam esse lado político e religioso, tá? Então o que eu quero dizer para vocês, aqui da deusa da época, é claro que vocês têm que lembrar que é um período marcado pelo politeísmo, tá? Politeísmo aí é a crença em vários deuses. O monoteísmo ele vai surgir depois. Então ali as várias cidades sumerianas, a gente está falando de Ua, a gente está falando de Lagash, a gente está falando de Uruk, a gente está falando de várias outras, de Mari, tá? Então essas grandes cidades que são grandes pontos comerciais, são pontos urbanos, tá? Pontos culturais, é claro que elas entram em comum de acordo com alguns fatores, tá? Algumas manifestações artísticas atrelado à religião, a gente pode dar como exemplo aqui, tá? A deusa Inanna, tá? Posteriormente também conhecida como Ista no novo império ali babilônico. Então vocês podem ver, a gente pode discutir um pouco sobre a forma dessa representação. Então vocês podem lembrar também que em pré-história a gente falou que as primeiras manifestações, as primeiras produções eram retratadas pelas mulheres, retratando as mulheres em relação à fertilidade, em relação ao nascimento, ao berço da vida, tá? A mulher que dá origem ali à vida, que ia perpetuar ali a sociedade. Então é claro que tem todo esse apreço, tá? Todo esse afeto em passar essa obra em relação às mulheres. Então vocês podem ver que a escultura ela também tem muito disso, quando a gente está falando ali do lado sumeriano, tá? Então vocês podem ver que aqui a gente está tratando de uma divindade, tá? Então vou puxar aqui minha telinha para vocês, para a gente analisar um pouco. Então essa imagem aqui que eu trago para vocês, então pode ver que ela retrata em relação às próprias asas também, já dando um caráter mais divino. Então abaixo dela vocês podem ver que tem algumas criaturas, tem alguns animais que também são fonte de vida, tá? Também trazem prosperidade, trazem fertilidade ali à terra, aos recursos naturais, a toda a prosperidade que temos em vida, tá? Então vocês podem ver que ela tem dois amuletos e ela também faz parte de uma característica de uma vestimenta especial, tá? Como alguns brincos, como os colares ali que mostra que ela é uma divindade, tá? Ela tem um ato, ela tem uma ação de superioridade em cima dos humanos. Então pode ver que abaixo ali nas pernas parecem que ela está atrelada em relação à natureza, em relação aos animais. Então pode ver que os pés ali retrata alguns pés de aves, tá? Então pode ver que essa parte dos céus, essa parte de ganhar os céus, de sobrevoar sobre os humanos, tudo isso tem uma ligação espiritual, tudo isso tem uma ligação religiosa, tá? Tem uma parte mística aí que todo esse povo sumeriano ele tem em torno dos deuses, tá? Então aqui a gente traz outra característica também. Então a forma como é moldada, a forma do corpo da mulher, então está aqui segurando os seios, tá? Então vocês podem ver que acima da cabeça, acima da face, tem também uma vestimenta mostrando ali a construção, a produção de uma vestimenta e como ele pode decorar ali uma divindade, tá? Então vocês podem ver que é tudo bem trabalhado. Vocês têm que lembrar que essa região ali dos Sumérios, a região ali da Mesopotâmia, ela não tinha uma quantidade muito significativa de pedras, tá? Então por isso que alguns monumentos eles são bem pequenos, eles tem em média 55 a 60 centímetros, tá? Chegando ao metro. Então eles são bem concisos nisso, tá? Eles são bem detalhistas. Eles também querem fazer alguns monumentos grandes, mas esses monumentos grandes eles precisam de grandes pedras, tá? Grandes pedras a gente vai encontrar lá na parte do Egito, em uma outra localidade, onde os egípcios eles se constroem de acordo com a arte, de acordo com o desejo deles, outras manifestações que a gente vai ver e vai conhecer principalmente dentro da manifestação artística em relação à arquitetura, tá? Então pessoal, aqui é o primeiro slide, mostro para vocês justamente dedicando aí o valor da fertilidade, dedicando aí em relação ao nascimento, à mulher, tá? Como aí aqui dá a vida em relação às divindades, sempre atrelar aí a religião
em outros setores, seja econômico, seja social, tá? Seja cultural, seja urbano, seja comercial, atrelar as divindades a essa toda a produção humana, tá? Então é isso que os sumerianos e outros povos dentro da Mesopotâmia fazem também, tranquilo? Então aqui é o primeiro slide, vou prosseguir aqui a aula para vocês, tá? Então aqui, muito importante, tá? Vocês prestarem bastante atenção ainda falando sobre arte sumeriana. Então a gente está falando desse manuseio, tá? Dessas primeiras manifestações dentro da antiguidade oriental. Então aqui a gente está falando, eu trouxe três imagens que eu acho bastante importante para a gente discutir e refletir um pouco sobre essa manifestação artística sumeriana. Então vamos começar falando sobre esse aqui, ó. Esse aqui do canto, o Bill Hill, tá? Na cidade de Mari. Quando eu estou falando ali na cidade de Mari, lembra das outras cidades que teve outras cidades principais como Uruk, Lagash, grandes centros comerciais, grandes centros urbanos, tá? Grandes centros ali de troca de mercadorias, de produtos, uma grande densidade ali demográfica que passava, seja de viajantes, seja de guerreiros, soldados, camponeses, agricultores e que trocavam alguns utensílios, alguns produtos, alguns bens, algumas mercadorias naquela localidade, e a manifestação artística ela era feita nessa forma também, tá? Só que quando a gente está tratando essas manifestações artísticas, a gente tem que lembrar das limitações em relação à pedra desse povo. Então, essas imagens que eu coloco aqui para vocês, elas também são pequenas, tá? Elas podem medir mais ou menos essa medida que eu trago aqui para vocês. Então, cerca de 30 centímetros, 40 centímetros, tá? Então são bem detalhadas, são formas bem hábeis que os produtores eles pensam em todos os detalhes na forma de produzir. Então quando a gente vai analisar essas imagens, o que é que eu trago aqui para vocês? Vocês podem ver que eles são características de sacerdotes, eles são características de religiosos, tá? Esses religiosos eles estão sempre agradecendo, eles estão sempre pedindo preces, orando ali por suas divindades, tá? Sacerdote que tem toda essa autonomia, essa função de fazer essa ligação da religião com o povo, da religião com a sociedade, tá? Então vocês podem ver que esse daqui tá numa cadeirinha, ele tem uma vestimenta ali diferente, tá? Ele está numa posição que ele está fazendo uma oração, que ele está pedindo, ele está pedindo alguma ajuda, ele está tentando falar com alguma divindade, tá? Outra característica que eu trago para vocês aqui, ó, vou subir um pouco mais, é justamente em relação à barba, tá? A barba nesse período também, principalmente ali dentro da antiguidade, era uma característica ali de poder, tá? Uma característica ali de status, da própria visibilidade, tá? De você ter um poderio econômico, você ter um poder social, você ter uma boa casa, você ter um bom exército. Então alguns líderes naquele período eles adotaram isso e as manifestações artísticas elas aparecem dessa forma também, tá? Ah, professor, mas por que essas duas aqui não tem? Aí são características ali de momentos, tá? Quando eu falo ali da Mesopotâmia, quando eu falo dos sumerianos ali de mais ou menos 5, 6 mil anos antes de Cristo, é claro que vai se modificando ali as manifestações artísticas nesse período, tá? Mas essa daqui do meu lado, esse do lado de cá, que é justamente o Gudea, bastante conhecido, de uma grande cidade de ponto central educacional e cultural, que é justamente Lagash, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Esse Gudea, ele também tem uma característica ali de sacerdote, então pode ver que ele tem meio que um chapeuzinho, meio que uma vestimenta ali de cabeça para mostrar uma coroa, para mostrar que ele tinha uma funcionalidade, tá? Que ele tinha uma tarefa diferente dentro da sua sociedade, tá? Então pode ver também, tá? Que aqui eu mostro para vocês, ó, que é bastante interessante a gente lembrar que ele aqui segura é a mesma pessoa, tá? Só que ele está de postura diferente, mas esse Gudé aqui que está nessa forma em pé, ele está segurando ali uma jarrinha, um jarro, e esse jarro ele está completo de água, tá? Essa é a representação, e essa água ela vai escorrendo ali pela manifestação artística, pela produção, ou seja, a água lembra aí que é justamente um ponto, um elemento fundamental em relação à vida, em relação ao nascimento, em relação à prosperidade, à fertilidade, em relação à parte agrícola, em relação ao comércio. Então a água ela está atrelada a muita coisa, tá? Principalmente ali as coisas positivas. Então era para eu ter trazido mais essa imagem um pouco mais aproximada, mas aqui eu trago para vocês que em relação à pintura, tudo isso aqui é bem caracterizado, tá? E essa roupa aqui dele é marcada
por vários dizeres também sumerianos, tá? Tanto pedindo aos deuses, tanto deixando recados para futuras gerações. Então pode ver que a roupa é marcada por um certo tipo de escrita, um certo tipo de desenhos, e são símbolos, tá? Tudo isso retrata aquele cotidiano do sumeriano, tá? Então tudo isso a gente tem que ter uma certa calma e analisar de uma melhor forma, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que tá os pés dele, e ele fez meio que fosse uma coberta ali, como ele se fosse o centro, tá? Como ele estivesse dentro do centro ali da sociedade, tá? Então, pessoal, aqui eu trago também em relação à própria produção manual ali do povo sumeriano, das grandes cidades sumerianas. Aqui eu estou destacando Lagash e Mari, é claro que tem vários, só que não tem condições de a gente trabalhar todas as manifestações artísticas dentro de apenas uma aula, tá? Então, ó, voltando, aqui a gente está falando de uma grande deusa, tá? Inaná, e depois está em outras nomenclaturas, em outros povos, em relação à fertilidade. Então vocês podem ver todas as formas. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de Udea, a gente está falando do Bilril, que é justamente mais uma parte do sacerdote, ligado também à religião, à própria vestimenta, à própria característica de como ele é formado, como ele é estruturado, tá? E a própria dimensão pequena dele por conta da falta de pedras que eu já expliquei para vocês. Enfim, continuando, pessoal, a gente já falou sobre os zigurates, mas eu trago aqui mais uma vez como um ponto principal. Tem muita historiografia e que foram outros povos que começaram a construir os zigurates, mas eu digo a vocês, claro, que foram os sumerianos, tá? A gente tem prova, a gente tem pesquisas arqueológicas em relação a isso, a gente tem muita fonte histórica, tá? Contando como esses primeiros povos que ali habitaram a região da Mesopotâmia, os sumérios, eles começaram a reerguer esses templos, tá? Esses templos que tinham uma característica principal e especial, tá? Nem todo mundo entrava dentro de um zigurate. E uma característica que eu lembro a vocês, que não lembro se eu falei em outra aula, mas o zigurate, ele estava sempre em um lugar mais alto naquela região. Por quê? Porque lembra que os rios, de acordo com as enchentes, tá? Que ele pode acontecer ali de um certo momento, essas enchentes elas podem devastar ali grandes vilas, grandes aldeias que estão em torno delas, tá? Então é claro que o rio Tigre e Eufrates, eles tinham essas cheias frequentes, tá? Então é claro que algumas aldeias, o comércio, a própria vida urbana se dava na margem dos rios, também por conta da agricultura, por conta do humus que eu já falei para vocês, tá? Então é claro que tenha que ter todo esse cuidado, tá? Então aqui é justamente ali um dos mais antigos, que é quando a gente trata ali da cidade de Ur, uma das cidades principais dentro do povo sumeriano, tá? Uma característica também principal dentro desses zigurates era justamente fazer uma aliança com Deus, tá? Então você pode ver que são monumentos altos, são monumentos gigantescos, para justamente o ser humano ele ter essa proximidade com o lado religioso. Esse lado religioso ele se dá através dos deuses, através das divindades, tá? Então os sacerdotes desse período ele fazia essa ligação, o próprio líder, o próprio governante desse período, lembrando, a gente está falando de cidades e estados, então toda cidade tem o seu governante, tá? Elas próprias, elas tinham praticamente ali a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo comportamento, mas elas tinham políticas diferentes, elas tinham organizações diferentes, então por isso que a gente chama de cidades-estados, tá? Eles não tinham um império em comum, eles vão ter um império só posteriormente, quando eles serão conquistados lá na frente, tá? Pessoal, aqui eu trago o último slide, tá? Para a gente fechar a nossa aula aí com chave de ouro. Lembrem de estar sempre pesquisando lá no livro, fazendo as atividades dentro da parte de história geral, tá? Que é justamente a parte da Mesopotâmia, que eu acredito que com outro professor vocês já acabaram, dentro de arte, que tem algumas particularidades no livro, então vocês podem procurar, podem tirar dúvidas sempre comigo aqui nos comentários, lá no WhatsApp, no grupo, tá? Então fiquem aí livres para a gente estar tendo toda uma liberdade e estar aprendendo todo mundo junto, tá? Pessoal, aqui o último slide eu trago para vocês o que a gente chama de insígnias de Ur, tá? Falando mais uma vez de Ur, de uma grande cidade principal dentro do povo sumeriano, dos grandes povos sumerianos, tá? Então aqui essas insígnias, alguns historiadores eles ainda estão fazendo várias pesquisas para ter uma exatidão ainda sobre qual a funcionalidade dessas insígnias, tá? Alguns eles
caracterizam isso como fosse alguns estandartes. Lembra aqueles estandartes? Estandartes como fosse para carnaval, tá? Com algumas passeatas que levantavam. Então isso aqui servia para a guerra, tá? Justamente para intimidar os outros povos, contando a sua própria experiência, suas próprias batalhas, as suas próprias consolidações internas, políticas e econômicas, tá? Então vocês podem ver que é tudo bem detalhado, eles mostram como se fosse um quadrinho contando uma história, tá? Essa história ela vai contar de acordo com a prática religiosa, de acordo com o conflito interno, de acordo com a subida de um líder religioso, tá? Em relação à própria administração. Então, como vocês podem ver, em relação aqui em cima a transporte, em relação às várias classes que existem, em relação à mobilidade, seja de exército, seja da população, seja dos camponeses, seja de excedentes agrícolas, tá? Então, isso alguns historiadores eles entram como se fosse uma manifestação artística de estandarte, para levar para a guerra ou para passar ali no início das grandes cidades, ou também para a decoração ali dos centros urbanos, tá? Dos centros comerciais. Então esses achados eles estão em alguns museus hoje, tanto museus fora ali da região da Ásia, tá? Da região também ali da África. Então eles estão tanto na Europa, tanto aqui na América com os Estados Unidos. Então alguns museus eles têm algumas dessas insígnias dos sumerianos, tá? Então pessoal, essa aqui foi mais uma aula, fechando hoje em relação ao aos povos mesopotâmicos. Então na próxima aula a gente já adentra em outro assunto, tá? Então espero que vocês estejam bem, acessando todas as aulas aí. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que a gente está sempre aqui querendo o melhor de vocês e querendo que vocês tenham todo o conteúdo de uma forma bem acessível, tá? Valeu primeiro ano, forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!